Saudação a todos, muita paz, é com alegria que aqui estamos no Grupo Espírita Ivone Pereira. Saudações a todos, abraços saudosos e voltaremos a nos encontrar presencialmente. Agora estamos juntos pelo coração, pela nossa vontade de nos encontrarmos nesta hora, pelos canais que temos das redes sociais. Muita paz, que Jesus possa nos abençoar, possa nos envolver nessa hora. Graças a Deus. Vamos então refletir sobre nosso tema, o tema que escolhemos, a responsabilidade do espírita diante da vida. Temos responsabilidade diante da vida, ou a vida a gente deixa a vida nos levar, deixemos a vida nos levar. Temos responsabilidade diante da vida. Quando vamos estudar a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, quando pegamos o Evangelho de Jesus, o roteiro que ele nos deixou, nós sabemos que temos um guia seguro para seguir e pautar a nossa vida. E temos responsabilidade diante da vida, todos temos, independente de religião, de crença ou não crença, nós temos responsabilidade diante da vida, porque muito se pedirá a quem muito recebeu. Todos nós seremos cobrados de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa evolução, seremos cobrados, a cada um segundo as suas obras. Nós nos dizemos espíritas cristãos. Então, como espíritas cristãos, nós temos grandes responsabilidades, porque nós nos comprometemos antes de encarnar, nós já sabemos disso, antes de encarnar, nós já nos comprometemos com os nossos espíritos benfeitores, que são credores da nossa reencarnação. E aguardam que nós saiamos daqui vitoriosos, que nós cumpramos os compromissos que assumimos. Os espíritos sempre nos lembram disso. Dr. Bezerra, ultimamente, nos últimos anos, sempre nos lembra isso. E temos obrigações diante de Deus, nosso Pai, diante de Jesus, mestre, pastor de nossas almas, luz do mundo, diante da vida, diante dos nossos familiares, amigos, profissionalmente temos responsabilidade diante do mundo, do planeta, da natureza. Temos que responder a cada um segundo as suas obras, prestaremos contas sim do que fizermos, do que falarmos, do que pensarmos. Então, como é importante a vigilância em nossa vida. Vigiai e orai, disse Jesus. E então, vamos lembrar que Jesus, há mais de 2000 anos, nos alertou e nos convidou: vinde a mim todos vós, não vos inquieteis, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nos exortou a ir, quando ele diz aos apóstolos: ide e pregai, aquele convite é extensivo a todos nós hoje, que nos declaramos seguidores do Cristo. Ele nos aguarda, Deus espera por nós, os espíritos amigos esperam por nós, os espíritos guardiães, todos esperam por nós. Então, Dr. Bezerra, em novembro de 2019, talvez alguns já tenham começado a ler ou lido o livro que Divaldo lançou, o último livro de Manuel Filomeno de Miranda,
pela mediunidade do Divaldo, no rumo do mundo de regeneração. E Divaldo lançou o livro no momento, foi até muito rápido a publicação, porque o livro é de ficar pronto em novembro. Porque o Manuel Filomeno de Miranda nos diz que eles se reuniram numa cidade brasileira, como eles explicam que em outros países do mundo eles estavam se reunindo a partir de setembro de 2019. Então, em setembro de 2019, eles estavam se reunindo para tratar esse problema da pandemia do coronavírus. Então, ele vai contando como começa a reunião dos espíritos, e ali estão, falando para nós, nos dando grandes lições. Eurípides de Barçanufo, Manuel Filomeno, Spinelli, que é um pioneiro espírita que implantou o espiritismo no Rio Grande do Sul, e o próprio Ismael desce à Terra para falar aos espíritas e as tarefas que eles têm, e aos espíritos ali desencarnados, como se daria. Então, eles sempre nos lembram, nós estamos vivendo essa transição, e a esse momento é de separação do joio, e teremos de vencer. Agora é a hora decisiva, é a hora decisiva. E todos eles nos deixam claro o seguinte: temos de fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar. Então, o doutor Bezerra, em novembro, 2 meses depois que o trabalho começou na Terra, o doutor Bezerra, no Conselho Federativo Nacional em Brasília, vou tirar só uns trechos, ele diz assim: não fostes vós que vos candidatastes, foi o Senhor da vida que fez um giro ao entardecer e convidou-vos à última hora para a seara da redenção. Então, o que o doutor Bezerra nos diz aqui? Lembrando aquela passagem de Jesus em que ele diz aos discípulos: não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Muito antes. Muito antes significa o quê? Antes da encarnação. Antes da encarnação, o Senhor da vida foi nos buscar nessa última hora. Se nós vamos ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, que vai ser a base da minha reflexão, nós vamos ver, né? Ali estão os trabalhadores da última hora. E Constantino diz o seguinte: nós somos os trabalhadores da última hora. Por quê? Os bons espíritas são os trabalhadores da última hora. E nós estamos entre os bons espíritas? Quem são os bons espíritas? No Sede Perfeito estão lá os bons espíritas. Quem são os bons espíritas? São aqueles que guardam fidelidade a Deus. Se nós vamos ao Livro dos Espíritos, o que é fazer o bem? Porque nós sabemos que, como seguidores do Cristo, como discípulos dele, como aprendizes do Evangelho, nós temos de fazer o bem. Esse é o nosso compromisso. É a responsabilidade que temos diante da vida, diante dos que nos rodeiam, diante de Deus, diante de Jesus. Então, fazer o bem é fazer de acordo com a lei de Deus, é cumprir a lei de Deus. Quando nós não cumprimos a lei de Deus, infringimos, nós não fazemos o bem. E Kardec perguntou aos espíritos: e se nós não fizermos mal e também não fizermos bem? Falou: não, seremos responsáveis por todo o mal que advir do bem que não fizermos. Então é obrigatório fazer o bem. Então somos esses trabalhadores da última hora convocados pelo Senhor da vida.
E diz Dr. Bezerra, novembro de 2019, alegrai-vos porque o vosso será o mesmo salário dos heróis da hora primeira. E exultai, porque já vos encontrais ao lado do dono da vinha, que logo mais estará convocando-os para a prestação de contas. E ireis apresentar o glorioso resultado da vitória da luz contra a treva. Então, o que Dr. Bezerra está falando? É nossa responsabilidade, é o nosso compromisso, é o que temos de fazer. Colocar o nosso conhecimento sobre o móvel. A luz tem que se espargir. Falando, sim, falando. Estou eu aqui falando primeiro para mim. Eu estou sozinha aqui, falando para mim. Mas falando para aqueles que quiserem ouvir e tiverem ouvidos de ouvir, mas principalmente atuando, agindo no bem, agindo na paz, agindo em esperança. Nós vivemos uma época conturbada de conflito, as pessoas estão conflitadas, não aceitam opiniões contrárias. Então, como vamos agir? Nós espíritas também vamos entrar na mesma frequência? Vigiai e orai. Jesus conta conosco para implantar a paz e o reino de Deus na terra. Como? Se nós estamos em conflito com o outro, nos lares, na vizinhança, no prédio que moramos, com os nossos amigos no Facebook, nas redes sociais, como? Proclamando a guerra. Não. Se somos espíritas cristãos, o nosso papel é de levar a paz, falar e agir e pensar na paz. E Dr. Bezerra nos afirma: estais sob cuidados especiais, não só de Ismael, mas de toda a equipe que zela pelo planeta neste momento decisivo. Sim, já estamos ali, não é? Eles já estão trabalhando para vencer esse inimigo invisível. Um dos mais graves da história, momento decisivo, um dos mais graves da história da Terra. O grande salto para a era da felicidade. Então, nós escolhemos como base da nossa reflexão, vamos repetir, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Kardec começa esse capítulo colocando a parábola dos trabalhadores da última hora, e depois, esse capítulo é interessante, ele não comenta absolutamente nada sobre a parábola e coloca apenas instruções. Então, tem a parábola e depois 4 instruções. A primeira instrução é de Constantino, quando ele nos diz que os bons espíritas são os trabalhadores da última hora. Todos viestes quando fostes chamados. Então, nós fomos chamados. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora. Olha a nossa responsabilidade que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um minuto fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino é o espírito que se assina. E nesse capítulo há 2 mensagens primorosas, importantíssimas para nós, que são a primeira, no item 4, a mensagem de Erasto, missão dos espíritas. E concluindo, fechando esse capítulo, a mensagem de o Espírito de Verdade, os obreiros do Senhor. Então, nós vamos destacar alguns trechos da instrução de Erasto e do Espírito de Verdade. Erasto começa assim:
Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Então não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o mundo e colocar no nada, transformar em nada todas as iniquidades terrenas? Isso lembra o sermão profético de Jesus. E é interessante que a mensagem do Espírito de Verdade começa assim também, dizendo: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, essas mensagens, a do Espírito de Verdade, de 1862, e a do Erasto é de 1863. Parecem mensagens atuais que nos foram deixadas nesse momento que vivemos, né? E Erasto continua: ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, então somos novos apóstolos dessa crença revelada, como novos apóstolos da doutrina espírita. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. E despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. A ascensão dos espíritos, não é porque a crença dominante era aquela da os anjos já eram anjos, criados anjos, os demônios já eram criados demônios, né? Mas nós poderíamos ir para o inferno. Os homens poderiam ir para o inferno ou para o céu, né? E nós sabemos pela doutrina espírita que existe a escala espírita, uma evolução, uma ascensão espiritual necessária que temos de fazer pelos nossos esforços. E o que ele chama de novo dogma da reencarnação é porque século XIX, o Ocidente, a ideia da reencarnação estava fora do ideário daquela sociedade. Então a doutrina espírita veio trazer de novo esse princípio da reencarnação. E ele continua nos falando: ó verdadeiros adeptos do espiritismo. Então ele está falando para aqueles que aceitaram a doutrina espírita e introjetaram. Né? Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Vamos pensar nisso? Somos os escolhidos de Deus. O doutor Bezerra disse que nós fomos, né, nós estávamos lá no segundo Humberto de Campos, no abismo, fomos resgatados e reunidos por Deus para que viéssemos anunciar e pregar o Evangelho. Pregar não só pela palavra, mas pelo exemplo. O exemplo arrasta. Muitas vezes o que funciona é o silêncio, mas o silêncio com o exemplo. Então, Emmanuel, ele nos esclarece que somos os escolhidos de Deus para o trabalho. E é isso que os Espíritos dizem na obra do Manuel Filomeno, na última obra de Manuel Filomeno. Nós fomos escolhidos para o trabalho, para trabalhar. Então, temos responsabilidade diante da vida, né? Por isso que ele coloca a seguir: ide pregai a palavra divina. No ide pregai, ele nos lembramos de quem? De Jesus. Quando ele diz, né, ele reúne os discípulos, já tinha dado as metas principais, depois do Sermão da Montanha, já estava ali o código divino, então ele coloca o quê? Ele diz àqueles discípulos que fossem, ide e pregai o Evangelho. Tá? E Erasto, então, esclarece: é chegada a hora.
em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Então, hábitos, trabalhos, ocupações fúteis, devemos sacrificar. Devemos sacrificar as nossas imperfeições, as nossas horas vazias, a propagação da doutrina, a propagação do evangelho. Ide e pregai. Olha a insistência, né, de Erasto, porque ele diz assim, né, como Constantino disse, Jesus nos chama há séculos e séculos. E nós estávamos, né, resistindo, descansando. Agora temos de ir. Certamente, mas os espíritos são muito interessantes, porque do mesmo modo que eles nos convidam e convocam, eles não escondem as dificuldades que nós vamos passar. Vamos lembrar de Jesus e de pregai. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, os espíritos, né, eles avisam. Então é o que Erasto diz a seguir. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Quantas pessoas nos dizem, né? É muito difícil ser espírita, dá muito trabalho, é muita já ouvi isso, é muita responsabilidade. Pregareis o desinteresse aos avaros. Vamos vendo essas afirmativas de Erasto? Pregar o desinteresse aos avaros. A abstinência aos dissolutos. Nós sabemos, nós estamos vivendo uma época, Filomeno de Miranda faz um retrato nesse livro da nossa sociedade, mas é como se fosse um retrato assim a bisturi. Ele abre as entranhas da sociedade e ele mostra a que ponto a sociedade chegou, de dissolução dos costumes, de inversão total de valores. E então aqui está Erasto, 1863, nos dizendo: pregareis a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. E sabe qual o comentário que ele faz a seguir? Palavras perdidas eu sei. Aí nós não vamos falar? Vamos desistir? Olha o que ele diz a seguir. Mas não importa. Não importa. Se nós achamos que estamos falando a surdos. Né? Ele diz por quê? Faz-se necessário. Regueis com o vosso suor o terreno onde tendes de semear. Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. E de pregar. Evangelho nele. Lembra do Chico? Evangelho nele, aí bateram na cabeça dele com o evangelho? Evangelho nele. Mas é o evangelho do exemplo, o evangelho da divulgação mesmo. Lembra de Jesus? Há aqueles que não têm olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Nessa passagem eu lembrei de Joana de Cusa. Joana de Cusa, dialogando com Jesus em determinado momento, ela estava decidida, e diz a Jesus, a abandonar Cusa e seguir Jesus. Jesus diz a ela: não, você fica com Cusa, porque ele é o terreno que você tem onde você tem de semear. Então, muitas vezes, nós temos terrenos pedregosos da alma. Então, o terreno pedregoso da alma de Cusa era o terreno em que ela tinha de semear.
com a enxada e a charrua evangélicas. E ela fez isso, né? Por isso que ela hoje nos exorta a essa transformação e nos dá tantos ensinamento. E ele continua que, na verdade, essa instrução fala da nossa responsabilidade diante da vida, a responsabilidade dos bons espíritas, dos verdadeiros espíritas. Ó todos vós, homens de boa fé, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Olhem só, ele já anunciava que o culto ao bezerro de ouro que hoje nós vivemos, Filomeno faz um retrato fiel disso, mas é nossa responsabilidade, é nosso papel, é com o que nós nos comprometemos a proscrever esse culto. Muitas vezes, para os surdos e para os cegos, pelo exemplo, porque o exemplo arrasta. E ele continua: ide, Deus vos guia. Então, a todo momento, ele nos diz que se nós guardarmos fidelidade a Deus, fidelidade aos ensinamentos que Jesus nos deixou, nós teremos sempre o amparo do plano espiritual, do Pai. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão de vós as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Bem-aventurados os pobres de espírito. São eles que escutam. São eles que ouvem. Então são eles que têm ouvido de ouvir e olhos de ver. Que importam as emboscadas, porque nós vamos encontrar dificuldade, vamos encontrar os surdos, os cegos, os avaros, e vamos ter que semear nesse terreno pedregoso. E se entrarmos na frequência do que a sociedade nos oferece, são verdadeiras emboscadas. Mas vamos lembrar, né, que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas dos lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas. Então, mais uma vez, vamos a Jesus. Ide pregai o evangelho. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, mas somente lobos caem em armadilhas de lobos. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais felizes. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Então, a afirmativa de que nós não estamos sozinhos, o que Jesus nos disse permaneceria conosco até o fim dos séculos, se permanecêssemos com Ele. E como é a maneira de permanecer com Ele? Fazer o bem, falar o bem, agir no bem. Marcha, pois, avante, continua Erasto, falange imponente pela fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Mas olhem o que Erasto nos mostra que são as montanhas nosso tempo. Todavia, mais pesados que as maiores montanhas jamais depositadas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Então, nos homens temos montanhas de impurezas, de vícios, como Filomeno
faz esse retrato no romance, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidade. Então, temos uma tarefa. Deus conta conosco, Jesus, governador do planeta, conta conosco. André Luiz diz que 1/3 da humanidade sustenta a outra parte. Mas, quando ora, na verdade, os que oram, que são 1/3 da humanidade, sustentam os 3/3, a si mesmo e aos outros. A oração é o nosso recurso, é a nossa sustentação nessa hora. O Evangelho é o nosso consolo. E aí, Erasto fala que em todos os quadrantes do globo haverá sofrimento, haverá subversões, né, morais e filosóficas, mas aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos, o plano espiritual e o plano material. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão. Então os doutos, né, os prudentes não virão, o orgulho não deixa, mas os pequenos e simples a aceitarão, bem-aventurados pobres de espírito. Porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis. Olha a nossa responsabilidade. O Cristo espera de nós. Como Francisco de Assis dizia, o que diante das situações que se apresentavam a ele, o que o Cristo faria? E renderão graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Então, Erasto nos convida a sermos decididos e corajosos diante das situações. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera, arai. A terra dos nossos irmãos, das nossas almas. Ide. E agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o caminho e segui a verdade. Qual é o caminho que devemos seguir? Nós vemos atualmente muita moda, né, surgindo. Mas nós temos a codificação, temos o Evangelho de Jesus e temos os ensinamentos do Mestre a seguir. Guardemos fidelidade a Jesus e a Kardec, como nos convidava Ivone Pereira. Ivone Pereira, quando entre nós, guardou fidelidade a Jesus e a Kardec. E depois, como espírito, ela sempre nos convida e nos convoca a essa fidelidade a Jesus e a Kardec. E o Espírito de Verdade nos convoca. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel, senão a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cento do que tiver esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra,
porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio. Olhem só, as vossas rivalidades, as vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, ele ainda nos revela: Deus procede nesta hora ao censo dos que, daqueles servidores fiéis, daqueles que se transviaram. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Que nós possamos seguir o Mestre Jesus e atender ao seu convite que aceitamos antes de encarnar, e agora, com a responsabilidade que temos perante a vida, sejamos a voz da paz, da esperança, da fé, incutindo coragem e resignação aos nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos cumprir os nossos compromissos. Muita paz, gratidão pela oportunidade de aqui estar.